Estamos então na sexta bem-aventuranças. E eu vou fazer a leitura então de Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Pai, graças te damos por tudo, pelo teu amor, por tudo que tu fizeste através do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, pela presença de Cristo. Abre os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração. Nós queremos conhecer mais e mais de Ti, Pai, na pessoa do Teu Filho. Captura, venha sequestrar a nossa mente, o nosso coração para Ti mesmo. Envolve-nos com o Teu Espírito Santo nesta manhã, para que Tu sejas glorificado. Pai, entregamos nas Tuas mãos o Diogo, que hoje completa 18 anos, e te pedimos, como igreja, os cuidados na vida dele. Que ele possa crescer mais e mais no conhecimento de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir Mateus, para a gente fazer uma pequena recapitulação. No capítulo 5, Jesus diz, o texto diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os mendigos de espírito ou de coração. Ou, estou parafraseando aí o humilde, aí furtando o texto que está aí na capa. Sua Alteza, o mendigo. O mendigo aqui não é um aspecto externo, não é ausência de bens, mas é uma pessoa que tem uma profunda dependência de Deus. O mendigo é aquele que depende unicamente de Deus. Então, por isso que pode ser chamado essa bem-aventurança como bem-aventurados os mendigos, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi a primeira que nós falamos. A segunda, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar o seu estado de pecaminosidade, bater no peito e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Chorar a sua condição de miserável. Nós já falamos também, essa é a segunda. Terceira, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. São aqueles que não reivindicam os direitos, que assim acham que têm. E nada merecemos. Nós, na verdade, merecíamos um inferno. E Deus foi misericordioso. Então, os mansos não ficam reivindicando. Esse termo você tem que determinar, você tem que exigir. O manso não faz isso. Bem-aventurado, a quarta bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É a sede pela pessoa de Jesus. Bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O misericordioso é aquele que não expõe, não ridiculariza. Ele é aquele que desce, que busca. Para mim, o maior exemplo
misericórdia foi quando aquela criança caiu de 3 anos, caiu naquele buraco estreito, e aí de 3 metros de profundidade, 3 ou 4 metros, e que os bombeiros tiveram que descer num buraco paralelo, fazer um buraco paralelo para tirar essa criança lá de dentro. Não podia descer pelo mesmo, que esmagaria a criança. Então a misericórdia é você descer, 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 foi o que Deus fez. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, a visão única. Que Deus seja a única visão da nossa vida. E aí, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É o nosso assunto, e até aqui foram 7 bem-aventuranças. Apesar do boletim estar lá 6, porque um boletim eu escrevi 2, e depois restam mais 2. Essas 2 podem ser colocadas no mesmo assunto, mas tem aí alguma coisa que nós vamos estudar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados sois quando por minha causa. São 2 coisas diferentes, mas nós vamos tratar disso na próxima. Então nós temos aí um total de 9 bem-aventuranças, e das 7 características de uma pessoa que tem a vida de Cristo. Então essas 2 no próximo boletim. Vamos lá então. A palavra grega para paz em português é a tradução do vocábulo grego Irene. Quem tem o nome de Irene já sabe que significa paz. O qual produz conceitualmente o que está contido na palavra hebraica, cuja ocorrência se dá por mais de 250 vezes no Antigo Testamento, que é a palavra shalom. A palavra Irene, grega, furta o conceito, traz o conceito da palavra shalom do hebraico. O conceito de paz na visão hebraica é muito amplo, podendo significar descanso. Uma pessoa que tem paz está descansada, está tranquila, é um estado de espírito sereno, apesar do barulho externo. Aquele passarinho que tem lá o seu ninho, está chocando os seus ovos, e mais em volta um movimento de gente, está ali chocando os ovos com tranquilidade, independentemente das circunstâncias. Confiança, sabendo que Deus cuida. Viver em paz, ter paz, viver em paz, fazer a paz. Por isso que é bem-aventurados pacificadores. Não é bem-aventurados pacifistas. Há uma diferença. Pacifista é esse movimento no mundo do desarmamento das nações. A ausência de conflito externo. Isso vai acontecer em um dado momento da história. A ausência de conflitos externos, porque a Bíblia diz, quando disserem há paz, aí virá repentina destruição. Conduta pacífica, harmonia ou tranquilidade. Tudo isto o conceito da palavra grega que traz da palavra shalom. Na totalidade do Antigo Testamento, shalom abrange o bem-estar no sentido mais amplo da palavra. Parafraseando este versículo, podemos dizer: bem-aventurados aqueles que não se deixam levar pelo espírito de partidarismo, permitindo que Deus seja sua única porção. Ele abre mão de tudo para que Cristo, que Deus seja a sua porção. Ele não cria partidarismo.
E a igreja é um lugar muito propício para isto, porque há muita gente que vem com ideias diferentes e aí gera-se partidarismo. Eu sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Cristo, eu sou de Pedro e assim vai. Esses partidarismos, mas uma pessoa pacífica, o pacificador, ele abre mão de tudo isto para que Jesus Cristo seja glorificado e a porção dele, seja a porção dele. Paz é o oposto de a catastásia, que significa desordem. O que aconteceu com o planeta Terra. E criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Estou bem, né, Maurício? Criou Deus os céus e a terra. E logo em seguida, a terra, o verbo ali era, que alguns traduzem, acredito que a terra se tornou, baseado num texto de Isaías 45:18, quando diz que Deus não criou a terra para ser um caos. E no versículo 2 de Gênesis, do capítulo 1, nós encontramos a desordem, ou uma desordem. Alguns acreditam que ali foi a queda de Lúcifer, ou do querubim da guarda, que se tornou Lúcifer. E aí a terra ficou em desordem. Da mesma maneira, usando a analogia, o que aconteceu externamente com a terra, aconteceu na queda do homem, com cada um de nós. Há uma desordem interna, há um caos interno na vida do homem. A paz é a ordem estabelecida por Deus como Deus da paz. A paz origina-se daquele que é, que era e que há de vir. É dele. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Não invertam a ordem, porque não é paz e graça. É graça e paz, porque a paz depende da graça. Sejam convosco de onde? Da parte daquele que é. A paz vem dele. Que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Está aí Apocalipse 1, versículo 4. Assim, a paz é descrita como a paz de Cristo e como dádiva do Pai. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo. Ele, a paz, em decorrência da presença de Cristo. Você quer ter paz? Você quer ter sossego, tranquilidade? Então, ganhe no seu íntimo a presença de Cristo. É Ele a nossa paz. A palavra de Deus ressalta que paz, no sentido de concórdia e harmonia, deve ser praticada não somente na igreja, aqui entre nós, como também entre os homens de modo geral. Assim, a plenitude da paz deve existir entre os que estão dentro, entre aspas, da igreja, e também na relação desta com os que estão fora dela. Tende paz uns com os outros. Isso aqui é uma característica da igreja. Ser pacificadora. Ela não é geradora de conflitos. O que a gente vê por aí, os conflitos religiosos. Mas a presença de Cristo, Jesus não gera conflito político, como nós estamos vendo as brigas aí, religiosas. Cristo, aí o texto que em Gálatas 6:15-16 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. O ser circuncidado, ou o ser ou não ser,
circuncidado, por circuncisão era uma prática dos judeus. Hoje a cirurgia da fimose seria o que sobra no prepúcio do pênis, era tirado fora. Essa é uma prática judaica e até hoje isso é feito entre eles. E não é uma circuncisão interna e externa, nem a circuncisão, nem ser incircunciso ou não ter a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, que eu entendo, que é ser uma nova criatura, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Cristo é o mediador da paz. Ele inaugura o reino de paz e traz reconciliação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. E a reconciliação, a justificação, traz a paz com Deus. O que é ser justificado? Conforme Romanos 6, 7 diz, aquele que morreu, justificado está do pecado. Uma pessoa que morreu para o pecado e vive para Deus, ele tem paz com Deus. Ele próprio, na realidade, é a paz. Os pacificadores, na verdade, são aqueles que foram justificados pela fé em Cristo. Dietrich Bonhoeffer contribuiu para que o conceito graça barata se tornasse familiar em nosso meio. Porém, devemos considerar que paz barata também é uma realidade. Não só graça barata, mas paz barata. E proclamar paz onde não há paz, é obra do falso profeta. Quando você fala graça barata, entende-se que Deus é gracioso. Fique tranquilo que você, independentemente de qualquer coisa, ele vai passar a mão na sua cabeça lá no dia, no grande dia, e é a graça, essa graça sem a execução da justiça de Deus. Deus é gracioso, muito gracioso, mas ele é uma graça que carrega a justiça dele. Aí o profeta diz lá em Jeremias 8:11, e cura a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, quando não há paz. Então, por isso que quando o mundo estiver aí nessa paz externa, quando há essa história de ausência de conflitos, é uma paz, ou até mesmo você achar que a paz está ligada a tudo que o seu ambiente tranquilo, quando não há nenhuma dificuldade, quando você tem tudo em sua volta. Não, a paz é um estado de espírito pela presença de Cristo, mesmo em meio a turbilhões e aí a série de conflitos externos. O verdadeiro fundamento da nossa paz está revelado nessas palavras. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, o fundamento é o sangue daquela cruz. Não há paz fora da cruz. Porque a cruz desmancha a vida que não tem paz. Se você pegar o texto, nós podemos ir juntos e aí olharmos Isaías 57, podemos ler, eu vou ler o versículo a partir do 19,
que diz assim: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe, é um Deus de longe, de perto, e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado. Mar na Bíblia é símbolo das nações. Tanto é que no novo céu e na nova terra não vai existir o mar, porque no novo céu e nova terra não podemos ter nenhuma lembrança daquilo que passou. Você não vai ter nenhum tipo lá no céu de alguma coisa que lembre a velha criação. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas não se desfilama lama e lodo. Para os perversos diz, o meu Deus, não há paz. É uma pessoa inquieta. Está aí, agitada. E corre daqui, corre de lá, corre atrás do vento. Não chega a lugar nenhum. Essa agitação. Então aquela pessoa que encontrou ou foi encontrada por Jesus Cristo tem paz, tem tranquilidade, tem confiança. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Então, vocês estão vendo aí que os perversos não têm paz. Estão sempre buscando. É uma coisa, é outra. Nunca está satisfeito com o que tem. Agora, aquele que encontrou, aquele que foi encontrado, conquistado por Jesus Cristo, ele tem paz no seu coração. Essa reconciliação de todas as coisas, tanto nos céus como na terra, foi realizada pelo sangue. Não há outro fundamento pelo qual podemos descansar. Não existe nenhum outro fundamento fora da cruz. Você quer ter paz no coração? Você está buscando paz? Você vai encontrá-la ali naquela cruz onde Jesus Cristo fez a reconciliação do mundo com Deus. Não há outro. A paz foi conquistada pelo derramamento de sangue. Deus começou do maior para o menor. Fica fácil. Quando você tem dois problemas, um é difícil e o outro é fácil. Você começa pelo mais difícil, que você sabe que o fácil vai ser resolvido. Então Deus começou por uma coisa mais difícil, que foi matar o seu filho. Quem matou Jesus? Quem matou Cristo? Foi o Pai. E aí, o segundo problema é fácil de se resolver, porque Deus não poupou o seu filho. Você sabe o que é não poupar? Deus não poupou das lágrimas, do sofrimento, da miséria que Jesus, das bofetadas e etc., todo o sofrimento dele, Deus não poupou. Para Deus foi o mais difícil, foi abrir mão da morte, a separação. E o segundo problema é muito fácil, é a reconciliação de cada um de nós. Se Deus não poupou seu filho, que foi um problema muito sério para Deus no coração dele, eu entendo que foi uma luta, foi muito difícil abrir mão disso, para salvar você e a mim, nos redimir, o segundo, é muito fácil. Então não há outro fundamento, não há. Éramos inimigos de Deus, hostis a Ele, mas também no sentido real éramos também alvos de sua hostilidade, por causa do nosso pecado. Isso significa que a nossa restauração ao favor divino dependia inteiramente de Deus. A parte ofendida,
Quem iniciou a reconciliação foi a parte ofendida. O pacificador está muito ligado com isso, com essa atitude, diria, de Deus. Porque quem procura, normalmente, quando uma pessoa nos ofende, você não está nem com muita anseio de buscá-lo, procurá-lo para fazer a paz, pacificar a situação. Nós achamos que o que sofreu a injustiça é esse que tem que ficar esperando. Não, eu fui ofendido, isso é justiça própria, né? Eu fui ofendido. Ele se vira, ele vai ter que me procurar. Porque quem levou o chute no calcanhar que fui eu. Mas ao contrário de Deus. Ele foi ofendido e ele desceu para fazer a reconciliação. Se Deus esperasse uma manifestação nossa, jamais teríamos chance alguma. Isso significa que a nossa restauração a favor divino depende inteiramente de Deus, a parte ofendida, tomar a iniciativa de reconciliar os pecadores consigo mesmo. Isso ele fez removendo o pecado, a razão da inimizade, através da morte de seu filho. Nós não temos a noção do que é pecado. Você sabe que pecado é muito mais grave do que o inferno, e muito mais grave do que o próprio Satanás. Você falou, não, o pecado é muito mais grave do que o próprio Satanás, muito mais grave do que o próprio inferno, porque o inferno só existe por causa do pecado. E Satanás não manda ninguém para o inferno. É o pecado. É o pecado que leva as pessoas para o inferno. E Satanás só pode comandar sua vida se o pecado estiver aí dentro. Senão ele não vai ter mais chance nenhuma de querer controlar sua vida. Então, é muito mais grave o pecado. Muito mais grave que o inferno. Porque o inferno só existe por causa do pecado. E o diabo só pode agir por causa do pecado. Tira o pecado, tirou toda a força de Satanás. Então, a expulsar um demônio de uma pessoa em nome de Jesus é muito simples. Mas levar essa pessoa à experiência da graça, da libertação de si mesmo, aí é outra coisa. Há muita gente confundindo isso. Orar para uma pessoa ser curada fisicamente, ótimo, pode ser curada, mas se não ganhar cura interna, vai para o inferno. Se não tiver uma restauração, uma reconciliação na cruz com Deus, através de Cristo, vai para o inferno. Podemos admitir que o inferno está cheio de gente que foi curada em nome de Jesus. Está lá, porque não ganharam, essas pessoas não ganharam uma experiência real de libertação. Cristo cumpriu a pena do pecado, ele se responsabilizou por tudo a favor do seu povo. Foi pregado na cruz como seu substituto, levou seus pecados no seu corpo sobre a cruz e baixou a sepultura sobre o peso deles. Por isso a libertação do pecador, de tudo que ele era, de tudo que era contra ele, deve ser considerado como algo já realizado, de modo completo e definitivo. Completo e definitivo. Ele, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Uma ação da graça divina a nosso favor. Agora, não transforme a graça numa dívida. Tem muita gente que diz assim, porque eu fui salvo, eu tenho que fazer alguma coisa. Você tentar pagar essa graça, você nunca vai conseguir. Deus não quer isso. Deus nos salvou pela graça e devemos viver pela graça, debaixo do reinado dessa graça, sem nenhum conceito de dívida ou sentimento de dívida. Porque às vezes até o louvor, a gente louva para pagar essa dívida da graça. Às vezes até domingo de manhã aqui, muita gente veio para pagar essa graça que foi recebida. E cuidado com isso, viu? Cuidado para você não viver pagando a graça, endividado, é uma eterna dívida.
Ah, eu tenho que ir na igreja porque eu fui alcançado pela graça. Tu morreste por mim, o que fazes tu? Esse canto que nós cantávamos há tempo, ele morreu por nós. O que fazes tu por ele? Isso é graça endividada. Você ficou endividado com Deus. E não é isso, não. A graça deve gerar em nosso coração a adoração à pessoa dele, o desejo de conhecê-lo. Não é eterna gratidão, porque você pode tornar a gratidão no ídolo. Idolatrar a gratidão. E outra coisa também, você viver sempre grato por aquilo que Deus já fez. Ótimo, mas você deve caminhar por aquilo que a graça está fazendo na sua vida. É uma graça ativa. Não transformar a graça em uma dívida. Cuidado, pode ocorrer isso, consciente ou inconscientemente. Deus nos salvou definitivamente pela sua graça. É aquela história, ou eu convido você para jantar na minha casa, e logo em seguida você vai dizer assim, na próxima semana você vai para mim. Isso é uma graça, e eu estou sempre endividado. Agora, convidar gente que não pode fazer o mesmo, convidar, isso é graça. Por isso que Jesus mandou lá, vai lá nos becos, convide essa turma aí, a ralé. Você convidar um mendigo para jantar na sua casa, você vai esperar o quê? Que ele convide você para jantar na casa dele? Se ele é um mendigo, não tem nada para oferecer? Então não viva com essa eterna dívida aí. Não, você foi salvo pela graça, e essa graça que nos conduz em gratidão, adoração ao Senhor Jesus Cristo. O pecado é vivificado da sepultura de Cristo, onde a sua velha vida foi deixada. O nosso velho homem foi para a cruz, baixou a sepultura e não ressuscitou, viu? O velho homem não ressuscita. Tá? É uma outra vida que vem. Aquele lá fica na sepultura. Agora, a vida que ele tem é uma vida tomada do outro lado da morte, ressurreição. Depois de todas as exigências serem satisfeitas. A obra perfeita que Cristo consumou no seu corpo foi suficiente para estabelecer definitivamente a paz. A sua suficiência. Não há necessidade de outra coisa qualquer. O Pai foi glorificado perfeitamente. Segundo a eficácia dessa obra, estamos em perfeita harmonia com Deus. No cuidado com esse sentimento de culpa. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso ou deixei de fazer? Não, já foi resolvido tudo isso. Está tudo certo diante de Deus. Isto quer dizer que essa obra é eficaz para nos apresentar perfeitamente reconciliados, santos, sem mácula e irrepreensíveis perante a face de Deus Pai. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Qual é a dívida que você tem para com Deus? Nenhuma. A dívida foi paga. Não carregue esse sentimento de dívida, né, que está endividado com ele. Ele fez isso por amor, por graça. Ó, meu filho, eu libertei, minha filha, eu libertei você, e agora eu quero que você viva pela graça, dependendo de mim, me consultando, entregando as coisas. Seja qual for a profundidade da ruína do homem, o amor de Deus sempre será mais profunda. O amor, seja qual for a profundidade da ruína do homem, de Deus, sempre será mais profunda para alcançá-lo. Por mais negra que seja a sua culpa, o sangue de Jesus pode lavá-lo. Vocês creem nisso? O que você fez que Deus não possa apagar e perdoar? Qual é o sentimento de culpa que você carrega? Faça essa pergunta aí. Investigue isso. Alguma coisa no coração. Eu quero dizer que Deus já realizou essa obra através do seu Filho. Você não tem mais nenhuma dívida. Por mais largo que seja o abismo a separar o homem de Deus, a cruz tem nos atravessado. Deus desceu ao ponto mais baixo da condição do pecador, de modo a poder elevá-lo a uma posição de infinito favor e ligação eterna com seu Filho. Bem, podemos exclamar, graça, graça. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
Agora ele está procedendo à reconciliação. Agora é tudo graça. Agora Deus perdoa o pecador por meio da sua morte em Cristo. Agora ele está dando uma mensagem da graça pura e abundante. Agora fala aos pecadores de uma redenção já efetuada por meio do precioso sacrifício de Cristo. Declara que a questão da inimizade por causa do pecado foi resolvida. Foi ou não foi? Foi. Não foi. Foi. Está escrito. Não foi. Foi. Você pode estar tranquilo diante de Deus, porque nós fomos aceitos por causa de Cristo. Quando você diz assim, estamos em Cristo, ou há duas posições, nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Quando você é levado a ver essa posição em Cristo, significa que Deus está satisfeito com tudo que Cristo fez. Este é meu filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Então Deus tem todo o prazer no Filho. E tudo que o Filho fez se tornou agradável às olhos do Pai. E se você estava em Cristo, você se tornou agradável a Deus, aceito, e você pode viver irrepreensível na presença dEle. Agora, com relação a Cristo em mim, isso requer governo, submissão. Eu descobri que em Cristo eu fui aceito por Deus. Não há nenhuma dívida a ser paga. Tem um passo, temos passo com Deus. E com relação a Ele em nós, significa que agora Ele quer governar a minha vida e Ele quer governar a sua vida. Governo. Em nós é governo. Então, você não fique carregando esse peso mais aí de coisas do passado, ou seja lá o que for, sentimento, um ato, uma atitude. Deus estabeleceu a paz. Em seu Filho, Deus se humilhou a fim de estabelecer a paz. Eis que os pacificadores são considerados filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque eles passaram pela cruz. Porque para ser um pacificador, precisa ter a paz. E onde essa paz é conquistada? Na cruz. Ser filho de Deus é em decorrência disso. Um pacificador. O que eles fazem, o que os pacificadores fazem, é repetir o que Deus já fez. Não precisamos inventar mais nada. O que Deus fez? Ele desceu para reconciliar em Cristo. Estamos reconciliados com Deus em Cristo. Qual foi a atitude dele? Ele desceu. Então, se você tiver que descer como pacificador para apaziguar um ambiente, você tem que todo o potencial está aí dentro, porque é Cristo. Você vai repetir simplesmente o que Deus fez. Por isso somos filhos de Deus. Somente o Filho de Deus pode descer para buscar a paz. Então, ser pacificador é agir como Deus agiu. Como é que Deus agiu com o homem inimigo dele? Ele desceu e fez as pazes. E com relação ao nosso relacionamento, qual é a ofensa que alguém tem? Quem te ofendeu? Então, se você agir como o Pai agiu, você vai agir dessa forma. Isso é graça. Isso é graça. Ser pacificador é agir como Deus agiu. Nem todos os pacificadores são filhos de Deus. Eu até entendo que, nesse sentido aqui, nem todos os pacifistas, pacificadores, mas todos os filhos de Deus são pacificadores. Nem todos os pacificadores são filhos de Deus. Mas todos os filhos de Deus são pacificadores, ou pelo menos devem ser pacificadores. Devem buscar a paz com todos os homens. Mas agir em decorrência daquilo que Deus fez, não por conta. Não por conta própria. Não é obra da carne ser pacificador. Eu entendo que o pacificador aqui, ele carrega dentro do bolso
aquele mel, como é que chama aqueles pacotinhos de mel, como é que chama? Hã? Não, aquele melzinho que tem estira, tem. Como é que chama que tem? Hã? Aquele melzinho, então ele tem no bolso, ele vai e bota na boca travesseiro de mel, vai lá e bota na boca do outro. Eu lembro dessa história que o pastor Buchaim contou de um vizinho que não gostava dele de maneira alguma. Não gostava, mas quando ele fazia as viagens, sempre trazia alguma coisa, vinha doce, e ele levava. Um dia ele perguntou para a esposa: que doce gostoso, você fez? Não, foi o vizinho aí. Aí ele teve uma atitude, ele disse: olha, eu não consigo mais, eu tenho que conversar com esse homem. Eu não gosto dele, ele sabe. Desejo mal. E esse homem ainda me traz um doce aqui. E eu estou comendo do doce que ele trouxe. Então, o pacificador, ele é um doceiro, né? Ele vai botar doce na boca das pessoas. Mas tudo isso, lógico, por ter passado pela cruz, ter uma noção de que era o inimigo de Deus. Deus, assim, como é agradável ver que a paz dos filhos de Deus está inseparavelmente ligada com Cristo e a sua obra. A paz dos filhos de Deus está inseparavelmente. Não se separa, porque a paz dimana da presença de Cristo. Assim os filhos de Deus gozam da paz que brota da justiça divina. Um texto que eu acho maravilhoso e que parece-me que eu devia dizer assim: olha, está no Novo Testamento esse texto. Falando no Novo Testamento, alguém me contou uma história que ele estava evangelizando um judeu e ele lia Isaías 53 e o judeu ficava assim meio olhando para ele lia devotamente. Isso não está no Velho Testamento, não. Como? E ele lia: não, isso não está no Velho Testamento, deve estar no Novo, porque eles não creem, né, em Cristo. Então a coisa é tão parecida, é tão semelhante que não dá para separar. E ele ficou assim abismado. Está aqui o texto de vocês, ó. Está falando de Cristo. Tão parecido. Aqui, para mim, aqui se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Para mim, isto é a regeneração, o nascer do alto, nascer de novo. Para mim, aqui é o novo nascimento, é a regeneração. Então, em consequência disso, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Olha só a abundância. Eu entendo isso aqui como a abundância de Cristo. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será a paz. A minha paz vos dou. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Lembra que a definição de paz é segurança, confiança, tranquilidade. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Isso aqui é lá no mais profundo do seu espírito. Há um texto que me chamou a atenção de Isaías, eu gostaria que lêssemos juntos. E eu fui, deixa-me ver agora, eu preciso achar. Eu fui, a palavra impactado, mas eu fui, Deus me chamou a atenção nesse 26, versículo 9. Com a minha alma suspiro de noite por ti. 26, 9.
E com o meu espírito dentro em mim, eu te procuro diligentemente. Aonde eu vou procurar Deus? No meu espírito. Que coisa mais linda! Você não precisa ficar procurando em outros lugares essa paz, a presença de Cristo aonde? No Espírito. Olha só, gente querida, amada de Deus, com minha alma suspiro de noite por ti. Isso é uma alma sedenta por Jesus Cristo. Alguém disse assim: diga-me, conta-me o teu sonho, que eu te direi em que estágio de vida você está. Dentro do contexto da pregação, ele quis dizer: há anseio no coração por Jesus Cristo? Você tem sede por Jesus? Há no seu íntimo, lá, bem no seu íntimo, um desejo de conhecer a Deus? Para mim, vou ler novamente: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro em mim, onde está o reino de Deus? Dentro em mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Louvado seja o Senhor por isso. Ele está dentro de você. Procure diligentemente em espírito. Deus procura uma categoria de gente. Deus procura adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Eu gostei de ouvir de um pregador que disse assim: não saia do culto. Você pode sair da reunião, correto? Mas você não pode sair do culto, que é adoração em espírito, que você deve ter ao sair daqui. Adorar o Senhor. Como é que eu adoro? Atribuindo coisas reveladas, ligadas com a palavra. Jesus, eu te adoro, porque tu és o pão da vida. Tu és a porta. Tu és a vida. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és, Jesus, o alfa e o ômega. Adorá-lo pelo que Ele é. Senhor, eu te adoro. E Deus procura adoradores. Que Deus nos faça adoradores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que maravilhoso privilégio é este de poder ser chamados filhos de Deus. É o mistério da nossa redenção, da nossa regeneração, de nosso novo nascimento e da nova vida que nos coloca num relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Cristo nos livrando da maldição para que possamos nos tornar filhos de Deus. Que coisa linda, que estupenda revelação. Agora podemos chamar Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus. Meu Pai. Pai. Esse que Jesus está trazendo um novo conceito de relacionamento que até então eles não tinham. A revelação de Deus como Pai. Você não vai encontrar isto antes. Pai. Abba, Pai. Paizinho. Pai querido. Alguém me disse um dia atrás: eu não tenho muita coragem de dizer paizinho, porque eu estou tão longe do meu pai que eu tenho receio de chamá-lo de paizinho. Ela disse que eu quero que esse paizinho seja no momento em que eu tenha uma revelação da intimidade dele. Ouça as palavras de Thomas Kempis: ó inefável graça, ó admirável condescendência, o amor infinito, singularmente reservado para o homem. O que direi eu ao Senhor por esta graça, por tão exímio amor? Vamos ver isso depois. Então, até então o homem não tinha essa revelação dada por Jesus, que podemos nos dirigir a Deus como Pai. Você pode agora: Pai, Pai querido,
Pai amado, Pai bondoso, Pai. Ah, como eu gostei de assistir um filme, o violonista no telhado. Ele falava com Deus assim, andando no campo, como andando naturalmente, conversando. Você não está vendo? Olha lá, minha filha está envolvida com um camarada lá, com a outra categoria de gente. Você não está vendo que... E ele ia conversando com muita espontaneidade. E nós criamos uma formalidade. Oh, Deus. A gente não... Eu falei, meu Senhor, me ensina a ser... Até quando eu estiver lá no quintal catando os excrementos dos cachorros, ficar falando contigo. Nós transformamos Deus assim no Pai todo formal, sentado no trono. Não sei, está no trono, mas eu entendo que é um Pai alegre. Nós perdemos a visão dessa alegria. Eu entendo que o maior patrimônio de um nascido de novo é a alegria. Ser alegre, nós somos hoje rabugentos, nojentos, exigentes, críticos. Não há alegria. Quando vamos orar, ó Senhor Deus, Pai nosso, pode até esse momento, mas eu entendo que ser uma coisa bem solta, andar. De repente você está dirigindo, conversando, ainda que os vizinhos de carros cheguem a dizer, olha, um louco ali conversando sozinho. Mas seja louco mesmo, fale com Deus, converse com Ele. O caminho foi aberto. A paz, a tranquilidade. Portanto, podemos dizer, Abba, Pai. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão. Você é meu escravo. Deus não nos deu espírito de escravidão. Somos livres em Cristo. Para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:14. Esta é a adoção proveniente da graça. Este é o grande privilégio pelo qual podemos, como filho de Deus, chamá-lo Abba, Pai. Não apenas a posição, mas também o coração de filhos. Intimidade. Não só de posição, eu sou filho de Deus. Aquele dizer que tem por aí, Deus é o dono do mundo, eu sou filho do dono. Aspecto de arrogância. Né? Não. Isso aí vamos dizer, mas a relação íntima, de coração. Deixa eu ver agora essa palavra. Eu me perdi por inteiro, os inimigos, quando o coração de Abba é a palavra aramaica que Jesus usava para se dirigir a seu Pai em oração. E é provável, com a probabilidade, que a oração que ele ensinou aos seus discípulos começasse por essa palavra. Como esta era a maneira usual das crianças judias se dirigir a seus pais terrenos, sua aplicação feita por Jesus a Deus foi revolucionária, sugerindo a intimidade de um relacionamento de pai e filha. Criou uma confusão muito grande. Jesus foi perseguido não pelo que ele fazia, mas pelo que ele era, o relacionamento que ele tinha com o Pai, de Pai. Não pelo que ele fazia. Inefável amor de Deus, nada mais perfeito nem melhor no céu e na terra do que ser chamados filhos de Deus. Qual é o seu título? Sou filho de Deus. Eu pensei que você era da estirpe aí. Qual é o seu pedigree? Filho de Deus. Existe algo maior do que isso? Existe um título maior do que ser filho de Deus? Seja sincero. Mas nós não cremos nisso. Isso aqui é da boca para fora, não é de coração. Mas não existe, não. Quem que você é? Eu sou filho de Deus. E daí? Filho de Deus. Eu pensei, não, eu sou filho de Deus. Que coisa gloriosa é essa? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece.
porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, agora, não é um amanhã não, é agora. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, com certeza. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Eu entendo que aqui diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, eu creio que além da vida de Cristo, Cristo em mim, Ele vai se manifestar para que eu me torne parecido. Há uma manifestação em decorrência da presença dEle. Vede com grande amor, vede. Que é isso? Se fosse chamado Filho de Deus, qual é o seu título? O que você faz? Quem você é? Eu sou aí um Filho de Deus. E que mais? Por mais profunda que seja a ruína do homem, o amor de Deus é ainda mais profundo. Nada podia sondar a ruína do homem, senão o amor de Deus. E nada podia sobrepujar a culpa do homem, senão o sangue de Cristo. Mas agora a própria profundidade da ruína só engrandece o amor que a sondou. E a intensidade da culpa apenas exalta a eficácia do sangue que a purifica. Inexplicável amor. Éramos inimigos, agora filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos de Deus. Você tem certeza que você é um filho de Deus? Há uma convicção no seu coração? Esse é o seu título que você vai levar enquanto viver aqui nessa terra e por toda a eternidade. Que Deus, por graça, revele isto no nosso coração a partir do meu. Eu disse essa semana para um amigo que eu me matriculei numa escola semana passada, na escola da intimidade com Jesus Cristo, de conhecer a Jesus. Essa escola, que escola maravilhosa. Que Deus faça isso no nosso coração. Amém?